السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زيتو رياكت فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا ردة الفعل ديال بعض الاعلاميين وبعض الشخصيات المشهورة في العرب على الفوز التاريخي والفوز الكبير ديال المنتخب المغربي على المنتخب البرازيلي اللي كان البارح. بلا ما نطول لكم هضره بزاف، يلا نشوفوا الردة ديال الفعل ديالو. Brasil fracassou no teste, Marrocos 2, Brasil 1. Você vem com a gente, já deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muitos questionamentos, vamos falar bastante sobre essa atuação do Brasil, do interino Ramon Menezes. Brasil repaginado, de cara nova, mas ainda com muitos ajustes. A gente tem que dizer isso aqui no Canelada da Jovem do Mundo. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, Fausto, boa noite a todos aqui. Acho que não foi nada muito surpreendente, porque até pelas circunstâncias, a seleção marroquina vem de uma ótima Copa do Mundo, jogou com o mesmo time da Copa, que foi quarto colocado, jogou em casa, primeiro jogo depois de uma campanha histórica de uma Copa do Mundo e jogando no país, jogando no Marrocos, contra uma seleção brasileira com um técnico interino, né, o treinador da seleção sub-20, o Ramon, e modificada, até alguns por lesão, outros por opção. O Neymar está machucado, Marquinhos e Richarlison estavam convocados, foram cortados, outros o Ramon não chamou, alguns já estão mais velhos, como o Thiago Silva, por exemplo. Então, era um Brasil bem modificado, um Brasil que não dá nem para dizer que é o início de um novo trabalho, porque o técnico não vai ser o Ramon. Desse amistoso, eu colocava Marrocos como favorito, né? Por والله ما انا بالله غنقول انا واكل باليك والله ما انا اللي قدرت هذا الشيء. Esses fatores, por ser jogar em casa, tá embalado, tá com um time base. المغرب ولاش فافوري قدام البرازيل يا وليدي، كنتي كتسمع كيفاش قفقف واحد الوقيته، دابا وليتي فافوري قدام البرازيل. O Brasil com um técnico interino e com modificações. Então não achei nada de absurdo. البرازيليين اللي تيقولوا هادشي، المغرب مرشح انه يفوز قدام البرازيل، هو فافوري. Claro que tem coisas que a gente pode discutir aqui. Pela primeira vez na história, Marrocos consegue vencer a seleção brasileira. Muito boa noite, Fausto Favara. A sua análise desse jogo, o Brasil fracassando no primeiro teste do interino Ramon Menezes. Fausto, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno. Boa noite aos amigos da Jovem Pan. Nenhuma surpresa, né? Mais uma decepção. Porque eu acho que alguns jogadores poderiam ter rendido mais do que renderam, né? Alguns jogadores que vão bem em clubes, mas na seleção brasileira não conseguem encaixar o mesmo jogo. É uma seleção ainda sem cara, né? Isso vai visitar Marrocos e perde para Marrocos. Mas a seleção de Marrocos fez uma grande Copa do Mundo, O futebol hoje é diferente, né? Mas ninguém espera uma derrota para a seleção de Marrocos, né? O mínimo que a gente espera é um empate. Então, para mim é uma decepção, uma tristeza, mas não é nenhuma surpresa ver uma derrota como essa diante da equipe de Marrocos, né? Ô Pedro, sabe o que a gente não tem, Bruno, Pedro? A gente não tem mais os protagonistas. E ó, o nosso principal jogador, que é o Neymar, não é protagonista do seu próprio clube. O Brasil perdeu. هو بطل الرواية، قال هو بطل الرواية في باريس، زعما هو اللي حاكمه في باريس. ميسي وبامبي في Deu para Marrocos a primeira derrota do Brasil para Marrocos na história e ainda ouviu o olé do estádio, né? Teve grito de olé da torcida marroquina, que também deu show durante a Copa do Mundo. Nilson César, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso Canelada da Jovem Pan. Você sabe que eu tenho horror de concordar com o Flávio Prado, né? Mas não tem nem que discutir, o Flávio tem toda a razão, o Marrocos tem هذا داير بحال هذاك المحلل التونسي، عرف شو هذاك المحلل التونسي كي عنده نيشان هذا باين. time, nós não temos. É fácil de entender. Marrocos tem um time, tem um treinador, tem um time. O time foi quarto lugar na Copa do Mundo do Catar. E nós temos um catado. O Marrocos hoje é melhor que o Brasil. Olha, cara, eu nunca imaginei, em 45 anos de carreira que eu tenho, hoje Marrocos tem uma seleção melhor que a seleção brasileira. يا خويا اسكت يا خويا، عندنا الجيران قراب لينا ويسمعوا هاد الهضره راه ما يرضاوش. الله يرحم الوالدين، نقصها من الصوت ما يسمعوكش. مصيبه كحلاني، عرفتي الا سمعوا هادي راه مشكله.
عاود اش قلتي. Repito isso aqui, ó. Hoje Marrocos tem uma seleção melhor que a seleção والله تعاودها. brasileira. Então o resultado foi normal. Perdeu 2-1, resultado absolutamente normal.